Olá pessoal, aqui é o professor Thales Brandi novamente. Vamos dar seguimento ao estudo das ciências da natureza. Continuando aí a falar um pouco sobre os sistemas do corpo humano, né? A gente vai adentrar então, na verdade, no nosso primeiro sistema, que é o sistema digestório. E eu dividi a aula em mais ou menos três para a gente ver isso de uma maneira com mais calma e o mais completo possível, tá bom? Vamos lá? Ó, o que é digestão então? Na aula passada a gente viu que a gente precisava dos nutrientes, né, dos alimentos, para a gente conseguir energia, né, para a gente fazer todas as atividades que o nosso corpo precisa. Mas se a gente pensar na digestão, a digestão nada mais é do que a transformação dos alimentos em substâncias menores e mais simples, que possam ser absorvidas pelo nosso corpo. Porque pensa comigo, a gente falou sobre a célula e que os nutrientes têm que entrar na célula para eles conseguirem produzir energia, né? Para a gente fazer as atividades do nosso corpo. Só que olha só, imagina um hambúrguer enorme que você come, um hambúrguer sem carne, um hambúrguer de soja, né? Porque é vegetariano. Imagina um hambúrguer enorme, uma maçã enorme desse tamanho, ela não vai entrar na célula, ela é muito grande. Então a digestão, ela nada mais é um processo de que eu vou diminuir muito o tamanho dos alimentos para que eles consigam entrar na sua célula. Tá? Então, esse é o principal objetivo da digestão: diminuir o tamanho dos alimentos para que eles consigam entrar na célula. Tá bom? Vamos lá. Então, quimicamente, né, a gente falou assim de maneira mais teórica, mas quimicamente o que acontece? Olha aqui, ó. Eu vou ter glicose, que eu ganho, né, que eu obtenho na digestão. A glicose é um açúcar, tá? Mas você vai obter ela a partir dos alimentos como um todo que você faz aí uso, tá? Então eu vou ter glicose, mais o oxigênio, que eu vou ganhar na respiração. Tô respirando, tô ganhando oxigênio. Essas duas substâncias, elas se transformam em gás carbônico e água, né? É água no estado de vapor, óbvio, né? E aí é óbvio que essa água você vai liberar, e esse gás carbônico você libera na respiração, tá? A coisa importante aqui nesse processo todo é o seguinte: além de produzir gás carbônico e água, a glicose e o oxigênio, quando eles se juntam, né? Eles vão produzir energia, que é o que você precisa, que é o que você vai usar para suas atividades ou você vai armazenar. Quando você está com você já usou, já gastou toda a energia que você precisava e tal, isso vai sendo armazenado, vai sendo guardado, tá bom? Vamos lá? Então a gente vai ver qual é o caminho que esse alimento vai passar, né, até ele conseguir ser absorvido. Então a gente vai ver o caminho do alimento pelo tubo digestório, pelo seu sistema digestório, tá? Repara que eu tentei botar aqui de várias cores diferentes, os órgãos, isso vai ser importante, tá? A gente vai precisar saber conhecer os órgãos, os nomes e as localizações, onde que eles estão, tá bom? Então vamos ver o caminho aqui do alimento, olha só. É óbvio que primeiro você começa pela boca, né? Então tem aqui em cima, ó, cavidade oral, tá? Na cavidade oral da sua boca você vai ter ali a língua, que vai ajudar, os dentes, a saliva. Além disso, na cavidade oral você tem glândulas salivares que vão produzir a saliva, tá? Então eu tenho aqui, ó, a parótida, que fica um pouco mais atrás, né? A parótida é a que incha quando dá cachumba, por exemplo, tá? Eu tenho a submandibular, debaixo da mandíbula, e eu tenho a sublingual, debaixo da língua, tá bom? Então eu tenho três glândulas que produzem saliva. Em seguida, a gente vai seguindo aqui o alimento, ó. Engoli e fui para a faringe, tá ok? Depois da faringe, eu vou para um tubo longo, que eu chamo de esôfago. O esôfago vai dar lá no estômago. Do estômago, o alimento vai seguindo, ó, para esse aqui que é tudo, para as tripas que a gente costuma ouvir falar por aí, né, que é todo enroladinho aqui, que é o intestino delgado, tá? Intestino delgado tem três partes: duodeno, jejunum e íleo. A gente vai ver isso com calma, uma por uma, tá? Do intestino delgado, ele vai para o intestino grosso, que aí vai ter o colo, né, o seco aqui que é onde entra, colo ascendente, colo transverso, cólon descendente e o cólon sigmoide, que é esse aqui, né? Não está escrito, mas é o sigmoide, tá? Do intestino grosso é onde você vai formar as fezes e aí isso vai ser eliminado lá na forma das fezes, cocôzinho, lá pelo canal retal, né? Enfim, e sendo eliminado efetivamente pelo ânus, tá? Então todo isso aqui verdinho faz parte do intestino grosso. Tem alguns órgãos que a gente não comentou, que o alimento não passa por dentro deles, mas a gente vai falar deles semana que vem.
fígado, vesícula biliar, cadê? O pâncreas, tá bom? A gente vai falar deles na próxima semana, tá? Então esses 6 órgãos aqui são os órgãos por onde o alimento passa dentro, tá? Vamos lá, com calma. Primeiro órgão, a boca. Né? A gente sabe que a boca aí ela vai ter várias funções, né? Assim, a cavidade oral tem várias funções relacionadas. A língua, por exemplo, a função dela é você sentir o sabor. Então você tem alguns pontos da língua que sentem sabores diferenciados, né? Doce, salgado, amargo e o azedo, tá bom? A língua também tem a função de envolver os alimentos na saliva, tá? Porque a saliva é produzida pelas glândulas salivares, que a gente chama, né? Mas a língua ela vai ajudar a você movimentar o alimento, misturar o alimento, tá bom? Ali junto com a saliva, que é importante. A gente já viu qual é a importância da saliva, tá? Em seguida eu vou ter a úvula, que é essa tonsila aqui que a gente chama, né? Esse gargalinho aqui, né? Que a gente fala, tá? A úvula ela vai ter a função de ajudar na deglutição, que é você engolir o alimento, tá? E ela também auxilia na fonação, na voz. Tem muito a ver com a voz também. Se às vezes fica com a garganta inflamada, alguma coisa, sua voz muda, né? Tem a ver um pouco com essa questão da úvula também, tá bom? Então a língua ajuda a misturar os alimentos, a úvula ajuda a deglutir, engolir o alimento, tá? Mais coisas da boca. Tenho aí, ó, você babando. Você babando a saliva, tá? Saliva essa que é produzida pelas glândulas salivares, ou seja, parótida, submandibular e sublingual. Tem 3 glândulas salivares, tá bom? Qual é a função da saliva, então? A saliva ajuda a molhar o alimento, a umedecer o alimento, a amolecer o alimento, deixar ele um pouquinho mais mole. Porque imagina uma pedra descendo aqui pelo teu esôfago, ia dar ruim, né? Ia dar muito ruim. Então, a ideia da saliva, além de outras, é você amolecer, deixar o alimento um pouquinho mais mole, tá bom? A saliva também tem a função de digerir o amido. O amido é um tipo de nutriente presente ali na digestão, tá? Presente ali nos alimentos, enfim. E a saliva tem as tesourinhas que a gente chama. Eu costumo dizer, onde está minha tesourinha? Tá aqui, quer ver? Eu vou pegar, olha só. Eu costumo dizer o seguinte: o sistema digestório, a gente falou que ele tem que diminuir o tamanho dos alimentos, né? Como que ele diminui isso? Cortando. Olha só, o alimento vai chegar aqui enorme. Dá um papel, me dá um papel. O alimento vai chegar aqui enorme, desse tamanho aqui, olha só. O alimento chega desse tamanho aqui lá no seu corpo. O seu corpo não consegue absorver esse tamanho todo. Então sabe o que ele faz? Ele vai cortar. Cortou. Desse tamanho aqui, ele também não consegue ainda. Ele vai cortar novamente. Cortou. Esse corta que a gente chama aqui, essa tesourinha, né, essa tesourinha no nosso corpo, a gente chama ela de enzimas. Tá? Então as enzimas, elas cortam. Meu Deus, cortei meu cabelo. As enzimas, elas cortam os alimentos e diminuem o tamanho dos alimentos, tá bom? Uma dessas enzimas está escrita aqui, é pitialina, tá? Que ela vai diminuir o tamanho do amido aí na sua boca, tá bom? Então a saliva ajuda a fazer essas questões aí. Ainda na boca eu tenho os dentes, que aí, pô, fácil, né? Tô pensando em função de dente. O dente tem que triturar, o dente tem que amassar o alimento, o dente tem que furar o alimento, rasgar o alimento. É uma digestão que a gente chama de mecânica, tá? Porque ele vai fazer todo esse processo de trituração, amassar, furar, rasgar o alimento para transformar ele em partículas menores. Sempre lembra disso. A gente precisa aqui que o alimento fique pequeno, tá? Então o dente ajuda a fazer isso. Eu, adulto, nós temos 32 dentes, né? E crianças aí vão ter 20, enfim, e você vai tendo essa questão da dentição desenvolvida com o passar do tempo, tá? A gente tem, então, 4 incisivos, que tem a função de cortar, né? Cada dente tem uma função diferente, tá? É interessante isso também. Eu tenho os incisivos, que eles cortam o alimento, tá? São esses dentes mais da ponta aqui, né? Do meio, tá? Eu tenho os caninos, né? Canino aqui, ó. O canino é um pouquinho mais afiadinho, né?
Eu tinha um canino enorme aqui. Meu canino era aqui em cima, na verdade, né? E aí eu botei aparelho e meu canino desceu, veio aqui pra baixo, né? Veio pro lugar certo. Mas ele ainda é pontudinho aqui, tá? Então eu tenho dois caninos, um de cada ladinho. Aqui a função vai ser rasgar, né? Rasgar e furar o alimento. E aí eu vou indo para trás, pré-molar e os molares, que vão ter função de amassar e de triturar esses alimentos aí. Tá ok? Tá certo? Isso aí é de cada arcada, né? Superior e inferior, tá? É, beleza. Sair da boca, o alimento vai descer. Ele vai começar a descer pela garganta, né? Que você chama aí que é pela faringe, tá? A faringe, ela faz parte tanto do aparelho, tanto do sistema digestório, quanto do sistema respiratório. A gente também vai falar da faringe lá no sistema respiratório, tá? A faringe, ela tem aí em média de 12 a 13 centímetros de comprimento, tá? Ela vai ligar, ela não é muito grande, né? Ela vai ligar aí a boca ao esôfago, na verdade, tá? A função dela, então, na verdade, é evitar que o alimento passe para as vias respiratórias, tá? Porque o que acontece? Como a faringe pertence tanto à digestão quanto à respiração, se você eventualmente engasga, se esse alimento vai lá para o pulmão, tá errado. O alimento tem que ir por esôfago, né? Seguir sistema digestório. Então a faringe ela tem uma portinha que a gente chama de epiglote, não está mostrado aqui, enfim, uma, uma portinha que a gente chama de epiglote que ela abre e fecha, né? Dependendo para onde aquela coisa tem que ir, né? Então ela controla a passagem dos alimentos para que o alimento não caia para a via respiratória. Tá. Da faringe a gente segue para o esôfago. Olha aqui, ó, deixa eu ver se ela vai mostrar aqui. Aqui, direto, a gente seguiria para o esôfago, para o sistema digestório. Se a gente vem para cá, a gente cai na laringe, né? Que tem a ver lá com o sistema respiratório, respiração, tá? Então eu tenho o esôfago. O esôfago é um tubo bem grande, de cerca de 25 centímetros, tá? Ele é longo, ele é delgado, né? Ele não é lisinho, ele tem algumas ondinhas. E ele funciona através de movimentos peristálticos. O que são esses movimentos peristálticos? Movimento. O alimento ele tem que ir descendo. Então o esôfago ele vai movimentando esse alimento para que ele vá descendo, ele vai empurrando o alimento para baixo. Tá? Esse empurra a gente chama de movimentos peristálticos, tá bom? Então o esôfago vai levar o alimento triturado até o estômago, né, que é o próximo órgão, né? Ele é mecânico também, não tem enzimas, não tem tesourinhas no esôfago, ele é só mecânico, o movimento, tá? E aí pensa comigo, ó, se a gente comer de cabeça para baixo, o alimento vai para o estômago ou ele vai para a cabeça? O que tu acha? Pô, é óbvio que ele vai para o estômago, né? Porque mesmo se eu tiver de cabeça para baixo, mesmo se eu tiver em gravidade zero, tanto faz, o esôfago ele vai ter esse movimento de ir apertando o alimento e de ir fazendo o alimento ir descendo, tá bom? Chegamos aqui no nosso estômago, então, no estômago. Olha só, o estômago pode ser dividido aqui em três partes que a gente chama, né? Que é a parte do piloro aqui, que é, vou começar por cima, né? Que é a parte do fundo. Engraçado que o fundo é a parte de cima, né? O esôfago daqui, ó. Daqui vem o alimento e aí ele vai descendo, tacati, tacatá, até chegar lá pro intestino delgado, tá? Então tem a parte do fundo, que é a parte de cima, a parte maior, que é a parte do corpo, e eu tenho a parte do piloro, que a gente chama, que é onde vai ligar lá no intestino delgado, tá? Então o estômago ele tem uma forma de bolsa ou de saco, ele armazena aí cerca de 2 litros. O estômago é revestido por um muco, por uma camada protetora, isso é importantíssimo, tá? Por quê? Por que a gente chama, por que a gente precisa desse muco? Porque o pH do estômago é muito ácido. O que é o pH? O estômago é muito ácido e queima, né? Porque ele vai precisar ter essa acidez alta, né? Para conseguir destruir, quebrar as proteínas que a gente chama, tá? Então, se fosse, é como se fosse um vulcão, assim, o estômago. Para ele não prejudicar a parede, né, estomacal, aqui o órgão ele é todo revestido por um muco, como se fosse uma capinha protetora, para impedir com que essa acidez bata ali e acabe fazendo lesão, acabe fazendo gastrite, úlcera, por exemplo, tá bom? Então a função do estômago é qual? O estômago produz o suco gástrico, né, que tem esse pH muito ácido, tá? Suco gástrico que tem água, suco gástrico que tem, olha o nome, ó, ácido clorídrico, ácido, por isso que o estômago é ácido, tá? Esse ácido clorídrico, apesar dele ser ácido e poder causar alguns problemas pra gente, ele é bom porque ele mata micro-organismos, que eles não vão conseguir sobreviver lá,
por conta desse pH ácido, tá? E o estômago tem as enzimas digestivas que vão auxiliar, nesse caso aqui, a digerir proteínas. O nome dessa enzima a gente chama de pepsina. É a enzima que digere proteínas, pepsina. Tá bom? Tá ok? E aí, beleza. Então agora é a sua vez. A gente viu alguns órgãos, tá, do sistema digestório. Ó, a gente viu cavidade oral, tá, com a língua, que ajuda a amolecer o alimento, a envolver o alimento, com a úvula, que ajuda a deglutir, a saliva, que vai molhar, vai começar a digestão, os dentes que trituram, amassam, furam, rasgam, a faringe, que vai evitar que o alimento vá para as vias respiratórias, e o esôfago, que vai transportar, garantir a passagem do alimento para o estômago. Para o alimento chegar no estômago e ser triturado mais uma vez. Agora pelas enzimas que digerem proteínas. Tá bom? Tá certo? Então tira um print aí. Responde essas perguntinhas do seu caderno, tira uma fotinha e manda para mim, tá? Número 1, qual é a função da digestão? Fácil. Depois, qual a importância da saliva, para que ela serve, para que ela é importante. 3, os carboidratos começam a ser digeridos na boca. Amido. Qual é o nome da enzima presente na saliva que faz esse processo? Tá? 4, qual é a função dos dentes? 5, se comermos de cabeça para baixo, o alimento vai para a cabeça ou para o estômago? Justifica, quero que você me justifique. Escreva por quê, tá? E a C a gente comentou. O estômago possui um pH muito ácido. Queima, queima, queima. Como que o estômago consegue se proteger desse pH ácido? A gente comentou também, tá bom? Gente, se tiver dúvida de como mandar a atividade, tem aqui o passo a passo, como sempre. Se precisar entrar em contato comigo, meu e-mail, meu Instagram, aproveita e me segue. E comentários no próprio grupo, no próprio sala de aula lá do Classroom, tá bom? No mais, eu espero que vocês estejam muito bem. Espero que vocês estejam estudando em casa, tá? Copiando a matéria, por favor. Principalmente vocês do oitavo ano, porque essa matéria não tem no livro. Então você precisa copiar isso para quando a gente voltar eu dar uma olhada nisso daí, tá bom? Tem meu Instagram, tem meu e-mail. Muito obrigado, estou com muitas saudades. E lavem as mãos, tá bom? Um beijo, pessoal.